Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame, Materiais de Construção. Olá, amigos da TV Santa Maria. Sejam muito bem-vindos ao APASM na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E como vocês já sabem, Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Quer saber mais sobre a APASM? Acesse o site www.apasmrs.org ou nas redes sociais através do endereço @apasmeoficial. Hoje nós temos um assunto muito interessante. Nós vamos trabalhar com coaching, empreendedorismo, governança. E para falar nesse assunto, nós trouxemos uma pessoa, um especialista na área, o Rony Gabi, professor universitário, consultor e administrador. Rony, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela tua presença aqui. Olá, Evandro, é um prazer estar aqui no APASM na TV. Escolhestes bons temas, vamos conversar um pouquinho e esperamos que conseguimos causar algumas reflexões ao público que está nos ouvindo. Perfeito. E é exatamente isso que a gente quer trazer temas e conceitos para a gente difundir e debater. Podemos começar então a conversar, através da tua experiência como consultor, sobre o coaching. Tu podia dizer para a nossa audiência aqui qual é o coaching, o papel dele, o que é realmente que ele faz, o que ele faz na empresa, ou coaching empresarial, o que é que ele trabalha? Sem dúvida, Evandro. O coaching, na verdade, ele é um processo de treinamento, né? Um processo de condução dos profissionais. E é uma ferramenta bastante usada no desenvolvimento das pessoas e, no meu caso, no desenvolvimento dos negócios, né? A minha formação é da FGV, a Fundação de Coaching Estratégico para Negócios. Então, na verdade, a gente encontra o caminho e mostra esse caminho para as organizações caminharem até os seus objetivos. Então, na verdade, o processo de coaching é um processo de desenvolvimento bastante usado e hoje ele está em expansão nas áreas de desenvolvimento humano e agora também já há um tempo como uma ferramenta de desenvolvimento dos negócios. Então, na verdade, é uma forma, é um caminho, é mais uma estratégia para os administradores, para que eles possam usar em busca dos seus objetivos, suas metas que estão, nos últimos anos, muito difíceis de alcançar, né? O teu trabalho de coaching, com a tua experiência, o que tu acha que é uma barreira para o trabalho do coach ser entendido pela empresa? O que tu acha? É um processo cultural muito forte? Pode atrapalhar? O que tu acha que são os principais fatores limitantes do sucesso? Eu acho que tem duas, Evandro, principalmente duas, tá? Uma é cultural, tá? Uma é cultura. Então, cada mercado, cada região, cada empresa tem a sua cultura. Essa cultura precisa ser entendida e o profissional que passa a executar o processo de desenvolvimento, ele tem que entender e considerar as crenças, valores e as culturas dessas organizações e da região onde ela está inserida. Também a segunda que eu indico, muitos processos no mercado, eles são processos caça-níquel, tá? Então nós temos várias situações que são de prazo curto, uma injeção de adrenalina, uma injeção motivacional e na verdade você vê que ele não perdura. Por que ele não perdura? Porque faltam fundamentos, os fundamentos, o conhecimento que te gera a mudança, os fundamentos para alicerçar uma mudança e uma evolução. Então, na verdade, quando você recebe apenas uma carga motivacional, emocional, ela não perdura.
Então, ela dura, sei lá, 30 dias, 60 dias, talvez 6 meses, talvez menos, talvez uma semana, dependendo de cada situação. E essa adrenalina que você recebeu, ela acaba terminando. Pelo que deu para entender, vamos deixar mais claro assim, para a audiência, mas eu entendi, só motivação não basta. Tem que ter um planejamento estratégico e uma ação estratégica voltada à administração estratégica, além da motivação? Por exemplo, vamos falar em motivação. O que é motivação? Motivação é o impulso, é o que te faz se mover até um objetivo. A motivação é o que te impulsiona, é uma força. Na motivação, ela é um conjunto. Essa motivação, essa força é gerada em ti através de um conjunto. Esse conjunto tem 3 premissas básicas. A primeira premissa, por exemplo, são as emoções. Como que cada cidadão, cada pessoa trabalha com as suas emoções? Quais são os seus pontos de ancoragem? Aonde estão os seus traumas, os seus problemas? Enfim, o que tira a capacidade de agir, que está com um vínculo lá nessa área emocional dessa pessoa. Então, aí sim, a ferramenta de coaching pessoal pode ir lá e destravar esses ganchos, pode destravar esses pontos de ancoragem. Mas só isso não basta para se motivar. Você precisa também de um segundo ponto, que são as questões biológicas. Por exemplo, se um profissional dorme mal, se o profissional se alimenta mal, se falta uma atividade física, ele não vai ter energia motora para a motivação. Então não adianta ele soltar as questões emocionais se ele não tem energia motora para desenvolver essa motivação. Vai faltar uma perna, vai faltar de 3 pernas falta uma. Se ele tem as condições fisiológicas, biológicas atendidas, tem as emocionais atendidas, ele ainda tem uma terceira, que são as sociais. Que as sociais dependem da capacidade dele socializar-se com as outras pessoas, com as entidades, a capacidade que ele tem de ser querido nas sociedades, fazer parte dos círculos sociais. Então, ele tem também a aceitação. Esses 3 pilares, essas 3 premissas formam um conjunto motivacional. Então, olha só, quando você dá só uma pitada de motivação, de entusiasmo, você está trabalhando numa premissa. Com certeza. Está faltando as outras 2, e é por isso que ela não perdura. Então, só a vontade sem conhecimento, só a vontade sem base de sustentação, não vai ter um período longo, não vai acontecer a mudança. A curva da mudança, ela é longa, ela não é uma mudança que você consegue fazer num prazo curto. Então, só motivação, só entusiasmo, só energia, para que você realmente se transforme numa pessoa motivada, não vai se sustentar. A questão, então, da motivação. A motivação, por ela só, a simples motivação, ela não tem a longevidade necessária, pelo que tu falou, né? Ela necessita de uma organização e de outros aspectos para ter eficiência dentro daquele prospecto, né? Para ela ser completa, exatamente. Se a gente for lembrar lá do nosso curso de administração, nós temos 2 autores lá, nós temos o Maslow e nós temos o MacLean. Maslow, ele dizia que, na teoria das necessidades dele, ele dizia que a pessoa só se motiva quando tem as suas necessidades atendidas. Então ele tem lá na base da pirâmide as necessidades fisiológicas e assim vai subindo até a autoestima. Quando você atende uma necessidade fisiológica, você se motiva e vai para outro nível. MacLean já diz, ele já fala em 3 premissas também. Ele fala também no poder, que é a pessoa ter a condição, ter o empoderamento, ter a condição de poder, de conseguir conduzir algo. Ele fala também na realização, na tua capacidade de realizar-se, a tua realização pessoal, profissional, enfim, e também na capacidade que você tem de afiliar-se, de pertencer a algum círculo, a alguma sociedade. Então, veja bem que isso está dentro do que nós acabamos de falar, que são as 3 premissas motivacionais. Se em alguma área dessa você está desequilibrado e está com deficiência, com uma área frágil, é porque você não vai conseguir se motivar completamente. Então, você não está
em condições de usar toda a sua potência profissional. Potência de motivação. Exatamente, perfeitamente. E é interessante, então, baseado na tua experiência que tem como consultor, como várias empresas trabalhando, como tu vê esse aspecto motivacional dentro de uma pequena empresa? Ele traz benefícios, ele traz ganho, mas dentro de um planejamento? Ou tu acha que isso aí é voltado para maiores, para empresas grandes? Não, isso serve para todas as pessoas, né? Então, eu acho que se a gente conhecesse os reais motivos que te levam a desmotivar-se, nós conseguiríamos resolver o problema. Então, veja bem, nós colocamos com muita facilidade o problema no dinheiro, o problema na política, o problema na sociedade, o problema em vários lugares. Nós transferimos culpa para fora de nós. Mas, quando a gente entende que eu não tenho uma capacidade, eu não tenho condições, eu não tenho potência suficiente profissional, e essa falta de potência é causada por um número reduzido de horas de sono. Como é que eu vou ter potência profissional plena se eu preciso de 8 horas para dormir e durmo 5? Não vai ter. Claro, vai ter uma perda. Vai ter uma perda. E vai influenciar em todo o aspecto dele, não só como o aspecto do desenvolvimento de tarefas, mas o aspecto fisiológico e pessoal dele. Agora, onde é que está o problema? As pessoas não sabem. As pessoas, normalmente, elas não sabem por que falta energia. Elas não sabem por que ela não tem motivação plena. Se a gente for para uma outra área, atendido às questões fisiológicas, qual é o propósito de vida? Por que você existe como profissional? Qual é a tua existência profissional? A tua existência profissional tem valor para as outras pessoas ou não? Se você tem uma existência de valor, você tem valor profissional para as outras pessoas, não tem como você se desmotivar. Automaticamente você é impulsionado por isso. Agora, se você não sabe qual é o teu propósito de vida, qual é o teu propósito profissional, o porquê que você existe profissionalmente, o que você tem que construir profissionalmente, te falta o norte. E se faltar o norte, nós sabemos, estudamos lá no planejamento estratégico em administração, que ponto inicial básico do planejamento são os 2 pontos, aonde nós estamos, aonde nós queremos chegar. Se você não tem o ponto de onde você quer chegar, como é que você vai se motivar? Não tem como. E tu acha que nessa encruzilhada, nesse momento que cai a motivação, o coaching ele tem um papel fundamental, ele pode perceber as deficiências? Se as questões forem emocionais e o problema estiver num ponto de ancoragem que precisa ser soltado e essa pessoa tem conhecimento apropriado para conduzir o seu caminho, sim. Agora, não basta ele soltar isso se ele não tem conhecimento apropriado para conduzir o seu caminho como empreendedor, como administrador, como profissional. Aí não vai ser suficiente. Então são áreas distintas. Para que você possa conduzir um bom modelo de negócio, não basta soltar só as suas amarras emocionais. Você precisa de conhecimento sobre planejamento, sobre gestão financeira, sobre gestão de pessoas, sobre gestão de processos. Então são complementares. O que você não pode faltar com conhecimento técnico e também faltar com competências ou conhecimentos emocionais. Por isso que nós dividimos um profissional em áreas comportamentais e técnicas. Quais são as tuas competências técnicas e essas competências técnicas necessárias para executar uma função, um cargo, e quais são as competências comportamentais que esse cargo exige. Então, dependendo aonde está o teu problema, serve uma ferramenta ou outra. Tem que entender o processo que aí a consultoria faz no diagnóstico para entender se a ancoragem, o ponto de pressão está na área técnica ou na área comportamental. Muito interessante. Rony, tu sabe que o tempo na televisão voa, né?
Então, nós estamos caminhando para um breve intervalo. Voltamos já já com a PASB na TV. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com a PASB na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E como vocês já sabem, Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Estamos aqui então com o Rony Gabi. Professor Rony Gabi, a gente tem uma questão relativa à consultoria, né? O senhor trabalha nos seus cursos um lema pense positivo. Gostaria que tu desse uma explanada sobre o que é o pense positivo e o que é uma ação positiva, o que isso traz de benefícios para a pessoa, tanto individualmente como no coletivo da empresa. Vamos lá então, Evandro, olha só. Quando nós pensamos na evolução profissional, nós buscamos nos tornar uma autoridade naquilo que nós fizemos, né? Então, se a gente negocia alguma coisa, você busca ser um dos melhores negociadores. O cliente só te respeita quando ele entende que você é uma autoridade na negociação relativo àquele produto ou serviço que você está buscando. A autoridade para se fazer qualquer coisa, a autoridade profissional, ela tem 5 pilares de sustentação. O primeiro pilar de sustentação é conhecer profundamente e tecnicamente sobre aquilo que você está fazendo. Então, se você está atuando na área comercial, qual é o produto que você está atuando? Bom, se você vende calçado, por exemplo, você precisa entender muito bem de calçado. Se você vende móveis, você tem que entender muito bem de móveis. Se você vende joias, relógios, você tem que entender muito bem de joias e relógios. Composição, componentes técnicos, materiais, utilidades, enfim, tudo isso está dentro do pilar conhecimento técnico. O segundo pilar, você precisa de equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional te dá sustentação emocional para que você possa utilizar os seus conhecimentos e superar as mazelas do mercado, os momentos bons, os momentos ruins, você superar o não tão temido pelos vendedores, o não do cliente, você ter a capacidade de superação, a resiliência para recomeçar logo depois do não, na mesma conversa, com o mesmo cliente. Tudo isso está dentro do pilar equilíbrio emocional. O terceiro pilar é a capacidade de comunicar. Não basta você conhecer aquilo que você está falando ou fazendo, ter o equilíbrio emocional e não se fazer entender no interlocutor. A pessoa que está do outro lado, você que está nos assistindo, precisa entender as ideias que nós estamos trabalhando. Essa capacidade de comunicação, de transmitir a tua mensagem principal, está no terceiro pilar de sustentação à autoridade. O quarto pilar é a capacidade de adaptação, a adaptabilidade, que é a capacidade de vir aqui conversar contigo, de sair daqui conversar com alguém no cafezinho, de conversar com aquele cliente mais exigente, de conversar num outro mercado, de sair daqui e ir para uma outra cidade, trabalhar e entender que lá tem uma cultura diferente e você se adaptar. Então está dentro do pilar adaptabilidade. O quinto pilar e último, você tem que fazer tudo isso de uma maneira positivista.
você precisa de uma comunicação positivista. Você precisa dizer não sem dizer não. Você tem que dar opções ao interlocutor, mostrando que tem um caminho para dar certo. Se não deu certo ainda, é porque você já encontrou mais uma que não deu certo, mas ainda precisa buscar aquela que vai dar certo. Então, a capacidade que você tem de levar todo o diálogo, a comunicação, a argumentação para uma área positivista está no 5º pilar. E daí que vem. Essa é a ação positiva, ou seja, positiva. Perfeito. E daí tu traduz isso de uma maneira mais sucinta, como um lema, seja positivo, com uma ação positiva. É isso? Exatamente. Muito interessante. Agora, só para a gente dar uma pincelada, quer dizer, que a gente tem muito tempo, em relação à nossa regionalidade aqui. Na consultoria, existem culturas, existem muitas barreiras para as empresas. Como tu vê aqui a nossa região? Olha, o que é um consultor? O que faz um consultor? O consultor é alguém que melhora a condição de um cliente, da empresa ou um cliente pessoa física, transmitindo-lhe conhecimento, transmitindo-lhe experiências, transmitindo-lhe competências, transmitindo-lhes alternativas, comportamentos, para que ele melhore a sua situação de maneira contínua ou por um período específico. Esse é o papel do consultor. O mercado, especialmente aqui em Santa Maria, eu vejo em franco desenvolvimento. Por quê? Hoje a concorrência ela é globalizada. O dinheiro é único, existe um dinheiro. Olha, nós temos R$1.000. Esses R$1.000, ou eu posso fazer uma viagem, ou eu posso comprar roupa, ou eu posso comprar uma televisão, ou eu posso comprar pneu para o meu carro, ou eu posso comprar um computador, ou eu posso comprar uma cadeira, enfim. Então, esse dinheiro ele vai para qualquer produto. Então, a concorrência é globalizada, não é só dentro do nicho. Uma outra situação que a gente vê também, e é uma polêmica bastante grande, quando nós vimos há poucos dias o empresário, empreendedor, proprietário da Havan, noticiando que vem para o Rio Grande do Sul com força. Bom, várias cidades já começou, eu quero, eu não quero, eu quero, eu não quero. Protecionismo das empresas locais, né? Evitando essa entrada de uma empresa forte e bagunçar com o mercado. Olha só. Se for a Havan, vai ser a Havan. Se não for a Havan, vai ser outra empresa que está no outro lado do mundo, que vai entrar no nosso mercado através da internet ou através dos smartphones. Então, na verdade, quem bagunça o mercado, o novo entrante realmente bagunça o mercado. Mas o que pesa para que a mudança não aconteça é a cultura dos nossos empreendedores. É isso que nós precisamos mudar. Nós precisamos entender que o modelo de negócio que nós tínhamos há 20 anos atrás, que enriqueceu muita gente, não serve mais. Esse modelo, hoje, essas empresas, elas podem ter uma grande reserva técnica financeira, mas ao longo do tempo isso vai terminar. Há 10, 15, talvez 20 anos, talvez 5, talvez 1 vai terminar. Então a cultura é um dos maiores entraves, mas eu vejo o mercado de consultoria um mercado bom, promissor. É óbvio que, como todos os mercados, tem de tudo, mas o consultor é sempre uma pessoa que anda, viaja, conhece, ele traz experiências de diversas organizações, o que dá certo ele potencializa, o que dá errado ele descarta. Então ele é uma forma, é uma ferramenta, é aquele olhar externo que acelera o empreendedor a chegar nos seus objetivos. Uma visão externa é fundamental. Por quê? Porque a rotina cega. Normalmente o empreendedor, o administrador, ele desce muito na pirâmide organizacional, envolvido por questões operacionais. E quando ele desce, o ângulo de visão dele é curto. Ele não consegue enxergar o todo e muito menos para fora, porque ele está envolvido naquela demanda de atraso de mercadoria, daquela entrega, aquele preço, aquele colaborador que se atrasou, enfim, ele está com a cabeça enfiada na operação.
Quando ele consegue subir, ele vai perceber que ele consegue olhar tanto para fora, para o mercado, para as questões de inovação, mudança, o que está acontecendo no mundo que pode afetar no seu nicho, e para as questões estruturais num ângulo maior, onde ele enxerga o todo funcionando. E o consultor é essa pessoa que ajuda a pegar ele lá da operação, tirar a cabeça dele da operação e ajuda através de processos, rotinas, ferramentas, trazer ele num nível mais alto para enxergar o todo. Foi muito interessante esse exemplo que tu usaste em relação à Van. Então, nós temos uma concorrência a princípio global, porque ela pode chegar pelo nosso smartphone, ela pode chegar por qualquer outro meio de tecnologia, e nós vamos estar preocupados com a questão de uma empresa vir, de uma empresa não vir, mas a tecnologia traz todas para cá. É isso? Perfeito. Olha, veja bem o que você está falando. A gente se preocupa em a Van vir ou não vir, certo? Só que ela já está nos smartphones de todos os nossos consumidores. O nosso cliente, ele tem acesso à informação. Veja bem, vamos pensar há 20 anos atrás. Quem era a pessoa que disseminava informação? Professor. Ou alguém que fosse viajar, que conhecesse, sentava e você era obrigado a escutar ele, porque ele era o transmissor, ele era a fonte de informação. Hoje, o cliente que chega na nossa empresa tem mais informação com respeito ao nosso produto do que nós. Por quê? Porque chega no bolso dele. Todos os nossos clientes têm informação disponíveis. Um professor, o nosso trabalho em sala de aula, o conteúdo está disponível para os alunos da mesma forma que está para mim. O aluno, ele lança um tema no Google, ele vai encontrar o nome do autor, o livro, enfim, está disponível. Ele lança no YouTube, ele vai ter videoaula sobre aquilo. Então, ter acesso ao conhecimento não é mais diferencial. Ter acesso ao conhecimento do produto não é diferencial. O diferencial, por exemplo, para ensinar é a experiência que você tem em relação ao conhecimento. É causar um ambiente de laboratório usando o conhecimento para experienciar com as pessoas. E o nosso cliente, da mesma forma, como na educação, ele precisa ser experienciado. O nosso cliente ele já chega até nós porque ele tem muita informação. E o nosso erro é que nós não preparamos as nossas equipes de venda para receber isso. A nossa equipe de venda muitas vezes sabe muito menos do que o cliente que vem procurar o nosso produto. E aí nós temos um desencaixe estratégico de mercado. Por quê? Porque nós geramos uma imagem no mercado que a nossa empresa é perfeita. Através de quê? De televisão, de rádio, de Facebook. E cria uma expectativa. Nosso papel, criamos a expectativa lá nas nuvens do cliente. Quando ele chega até nós, que é a hora da verdade, a nossa equipe não está preparada. E aí essa expectativa cai por terra. Então nós mesmos somos os agentes causadores da insatisfação. Não. É interessante trazermos essas questões mais regionais para o nosso telespectador conseguir pescar e conseguir entender essas conjecturas que esse processo todo vai trazer e já trouxe para a nossa vida, no dia a dia. Né? Eu finalizaria esse tema, Evandro, dizendo que a nossa cultura é regional. O mercado não é mais regional. O mercado ele é global. E nós temos também as barreiras culturais. Perfeito. E isso, eu creio que por muito tempo nós fizemos, como tu falou, 20 anos, nós fizemos as mesmas coisas, criamos a expectativa das mesmas coisas, mas nesse momento não é a realidade. Perfeito. Tá? Exatamente. Mas vamos aproveitar a tua experiência também, outros aspectos, isso é tema para a gente ficar conversando, acho que o programa inteiro só sobre isso. Dá para fazer um belo painel. Eu gostaria de conversar contigo um pouquinho sobre governança corporativa. Eu sei que é um tema que tu trabalha, eu gostaria que desse uma explanada aqui para o nosso telespectador. Aqui. Vamos lá. Governança corporativa, são boas práticas, né? Fazer governança é você ter boas práticas. A governança ela tem um ângulo de visão maior do que a gestão e ela mostra para a empresa que vale a pena fazer boas práticas. Na empresa familiar, nós temos um ambiente bastante complexo. Na empresa familiar, nós temos
você imagina 3 círculos. Nós temos propriedade, que é alguém que é dono de alguma coisa. Nós temos gestão, que é alguém que decide, que manda, que operacionaliza o processo. E nós temos família, que tem emoção também. E numa empresa familiar, essas 3 áreas estão juntas, estão fundidas. Então, gera um ambiente complexo, onde as emoções afloram e muitas vezes as decisões mais técnicas, os controles, a prestação de contas, né, controle de resultados, por exemplo, fica prejudicado pelas emoções. Nós temos, eu fiquei curioso, é uma característica da região também, né? Também, muitas, né? No Brasil é uma característica de pequenas empresas, enfim, então hoje as pequenas e microempresas, as empresas familiares têm uma grande fatia no produto interno bruto e nacional e também aqui na nossa região. Muito mais quando nós pensamos no mercado agrícola. Hoje você pensa numa empresa rural, basicamente é família. Aí começa a se complicar quando tem 2 filhos, um vem para a cidade estudar agronomia, o outro vem para a cidade e estuda medicina. E aí o que vai fazer com a propriedade? Como é que nós vamos organizar isso? Os 2 são proprietários. É uma questão e envolve, como tu falou, família, envolve emoção. Exatamente. E daí tu cria complexidade e fatores mais complexos de tratamento. Né? Quem é o herdeiro e quem é o sucessor? É um assunto bastante complexo e é bem pertinente, porque dentro da nossa realidade nós temos bastante contato com exemplos que existem dessa falta de sucessão, né? Sem dúvida, na verdade é um dos grandes motivos dos problemas ao longo da vida dos modelos de negócio, das empresas, que não se prepara a sucessão, né? E quando a gente vai falar num ambiente agrícola ainda, normalmente tem uma cultura que o filho mais velho ele vai conduzir, enfim, tem toda uma cultura regional que prejudica essa organização. E isso, quando nós tratamos num ambiente com muita emoção, com propriedade, com poder, com dinheiro, é um ambiente bastante complexo. Então, nós fizemos inclusive o ano passado, em parceria com a Girardi Brasil de Porto Alegre, o professor Humberto Girardi, que é especialista em governança, é uma das autoridades no Brasil em governança corporativa. A gente trouxe uma palestra aqui na CACISM e um curso de 2 dias sobre governança corporativa para empresas familiares, de forma simples, objetiva e prática. E deu tão certo que a gente deve fazer a pedido de algumas pessoas, algumas empresas, em abril novamente, uma segunda turma fechada, poucos participantes, o qual a gente tratará do tema de forma teórica e prática, fazendo com que as pessoas experienciem o que é fazer governança em empresas de pequeno porte e familiares. Como resolver situações na prática. Olha só, agora a minha filha mais velha casou e o meu genro vem morar aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou pagar salário? O que ele vai fazer? Vai trabalhar comigo, não vai trabalhar comigo? Enfim. Muito interessante, é um aspecto bem peculiar nosso aqui, regional, é muito forte. Eu acho que é bem pertinente dentro desse aspecto. Rony, professor Rony, agradecer muito a sua presença, o tempo voou hoje, nós temos vários temas que possivelmente vou fazer outro convite, a gente vai vir em outro momento, né? Eu queria agradecer a sua presença, a sua explanação, o seu conhecimento. Muito obrigado, Evandro, foi um prazer estar aqui. Acredito que a administração, se não resolve, ajuda a resolver o mundo. Parabéns pelo programa. É uma forma de levar conhecimento, de levar experiências e de deixar pelo menos uma mensagem de reflexão aos telespectadores. É um prazer, sempre que precisar estarei às ordens e foi muito bom estar aqui. Muito obrigado, então. O programa APASM na TV fica por aqui. Muito obrigado, fique conosco aqui na TV Santa Maria. Até breve.
Programa APASB na TV. Apoio Cultural Walter Beltrame Materiais de Construção.